Boa noite a todos. Hoje a ideia é falarmos alguma coisa sobre conservadorismo. Na política, podemos dizer que o conservador tem como um valor supremo a autoridade e julga que nenhum cidadão possui um direito natural que transcenda sua obrigação de ser governado. Nessa perspectiva, dos principais inimigos do conservadorismo tem sido a filosofia do liberalismo, com as suas consequentes armadilhas para a autonomia individual e para os direitos naturais do homem. Fomos levados a acreditar na existência no campo político de um conflito completamente abstrato entre a liberdade e o totalitarismo, entre um direito natural de falar e agir conforme o que se pensa e uma escravidão forçada e inquietante. É uma característica do conservadorismo evitar abstrações e devemos, portanto, nos afastar delas para evitar esse tipo de erro. Em qualquer sociedade saudável, existe algum tipo de limite à liberdade absoluta, sem o que cairíamos na anarquia. Não existe liberdade para maltratar, para incitar ao ódio, para fazer ou tornar públicas declarações traiçoeiras, difamatórias, obscenas e blasfemas. Pensadores liberais julgam que as restrições à liberdade surgiram apenas como algo negativo e em resposta aos direitos individuais. A liberdade só deveria ser atenuada diante da possibilidade de alguém vir a sofrer por causa de seu exercício. Para o conservador, a restrição deveria ser mantida até que fosse possível mostrar que a sociedade não seria prejudicada por sua remoção. Assim, as restrições à liberdade surgem da tentativa da lei incorporar, e ela deve fazê-lo, os valores fundamentais da sociedade por ela governada. A liberdade não pode ser identificada se estiver separada das instituições que a fomentaram. Trata-se da liberdade para fazer precisamente o que não é proibido pela lei. O que é proibido pela lei registra uma longa tradição de reflexão sobre a natureza e a constituição da sociedade. A liberdade não é uma pré-condição de um arranjo social reconhecido, mas isto sim é a sua consequência. Trata-se de uma liberdade pessoal específica, o resultado de um longo processo de evolução social, o legado de instituições sem cuja proteção ela não pode perdurar. Podemos dizer que a liberdade sem instituições é cega. Ela não consolida nem a continuidade social genuína, nem a escolha individual genuína. A liberdade só é compreensível como meta social quando está subordinada a um arranjo ou organização que defina o objetivo individual. É o indivíduo que tem a responsabilidade de conquistar qualquer liberdade de expressão, de consciência, de reunião que estiver ao seu alcance. E é a responsabilidade do político definir e preservar
o arranjo social no qual a liberdade deve ser buscada. Para o conservador, o valor da liberdade individual não é absoluto, mas está sujeito a um valor mais elevado. Esse valor é a autoridade do governo existente. O governo é a necessidade primária de um povo sujeito à disciplina da participação social. E a liberdade é apenas o nome de um dos seus anseios. É por meio de um ideal de autoridade que os conservadores vivenciam o mundo político. O conservadorismo surge diretamente da sensação de pertencimento a alguma ordem social contínua e pré-existente, e da percepção de que esse fato é importantíssimo para determinar o que fazer. O instinto conservador fundamenta-se na ratificação da vitalidade histórica, na percepção que o indivíduo tem do desejo de viver em sociedade. Se as pessoas amam a vida, amarão aquilo que a vida lhes deu. Na medida em que elas desejam dar vida, fazem-no para perpetuar a vida que possuem. E nesse intrincado entrelaçamento entre indivíduo e sociedade é que está a vontade de viver que constitui o conservadorismo. Muitas vezes temos um pressentimento de que a sociedade está como que desmoronando. Devemos entender que uma sociedade ou uma nação é de fato um tipo de organismo vivo e que por isso mesmo carrega consigo o estigma da mortalidade. E podemos então nos perguntar como pode alguém ser conservador se não há nada para conservar? E a resposta a essa pergunta é que, mesmo às portas da morte, a vontade de viver permanece e deseja seu restabelecimento. A sociedade, tal como uma pessoa, pode resistir durante a doença e crescer na hora da morte. Os conservadores são também restauradores, porque eles vivem perto da sociedade e sentem em si mesmo a enfermidade que infecta a ordem comum. O conservador deve voltar os olhos para o estado de saúde a partir do qual as coisas começaram a entrar em decadência. A revolução é, portanto, inconcebível. Seria como que assassinar uma gestante doente por impaciência de tirar do seu útero uma criança que lá estivesse. O desejo de conservar é compatível com todos os tipos de mudança, desde que essa mudança signifique continuidade. E hoje vivemos numa sociedade de verdadeira apologia por mudança pela simples mudança, sem que haja qualquer reflexão sobre o bem social que possa ou não proporcionar tal mudança. Vejamos, por exemplo, o caso da igreja, uma instituição com um objetivo que não é deste mundo, mas que está neste mundo, e vende-se como uma simples causa social. Evidente que não podemos ficar surpreendidos que o resultado seja não apenas de um moralismo vazio, mas também de uma teologia ridícula, esvaída de qualquer espiritualidade. Para o conservador,
toda mudança deve ser conduzida de acordo com uma vontade de que toda a sociedade é possuidora. Essa vontade está conservada na história, na tradição, na cultura e no preconceito. Políticos podem ter objetivos e pretensões em relação ao povo que pretendem governar. Uma sociedade, porém, é mais que um organismo mudo. Ela tem personalidade e tem vontade. Sua história, suas instituições e sua cultura são os repositórios dos valores humanos. Em suma, ela tem tanto o caráter de fim como de meio. Um político que deseja impor determinado conjunto de objetivos e que não procura compreender os valores e as argumentações que a sociedade põe em troca, age contra a harmonia social. Essa, aliás, é a verdadeira origem do absurdo que é o comunismo. Ver a sociedade inteiramente como um meio para alcançar algum objetivo futuro, colocando-se assim em guerra contra o povo que pretensamente quer governar. Numa relação racional, os propósitos não são pré-determinados. Alguns fins devem ser descobertos e não simplesmente impostos. E não será por meio de leituras de tratados utópicos que eles serão descobertos, mas precisa haver uma participação, isto é, são descobertos por meio de uma vida em comum. Como dissemos lá atrás, o conservadorismo pressupõe a existência de um organismo social. Sua política tem interesse em conservar a vida desse organismo, quer seja em meio à doença e à saúde, quer seja na mudança e na decadência. E uma sociedade apresenta grupos políticos doentes e destrutivos, e é justamente contra esses grupos que os conservadores estão em guerra. Para o conservador, o poder não será capaz de se mascarar como subordinado a algum objetivo claro e justificador. Ele não é um meio para a justiça social, para a igualdade ou para a liberdade. Ele é um poder para mandar e influenciar, e a sua justificação deve ser encontrada nele mesmo, numa ideia de legitimidade e de direito estabelecido. O que quero dizer com isso é que o poder que o político procura deve ser um poder reconhecido. Ele não deve ser considerado pelo povo apenas como poder, mas como autoridade. Toda a sociedade depende do respeito dos cidadãos pela ordem da qual são uma parte do respeito dos cidadãos por eles mesmos como parte dessa ordem. E é desse sentimento que deriva a autoridade do político conservador. A grande vantagem do socialismo é óbvia, com sua habilidade para associar-se a ideais que todos podem reconhecer. O socialismo tem sido capaz de perpetuar a crença em sua pureza moral, apesar de crimes e mais crimes cometidos em seu nome. Enquanto isso, o conservador encara com ceticismo os mitos de igualdade e justiça social, tem aversão
a agitação política universal, e o clamor por progresso não lhe parece ser nada além de uma moda passageira. Numa época hipócrita como a nossa, fica difícil e desafiador para o conservador, tanto na prática política hoje, como foi a elaboração de sua teoria no passado. O conservadorismo tem origem numa postura em relação à sociedade civil e é de uma concepção de sociedade civil que deriva a sua doutrina política. Uma doutrina política deve conter um motivo para a ação, mas deve ter também uma fonte de magnetismo. Essa força deve ser tão grande quanto o desejo por liberdade e por justiça, usados por seus rivais para que tenham um poder motivador no povo, mas que seja aplicável às coisas como são e não recorra a qualquer futuro utópico. Há 3 conceitos que se apresentam para a aplicação contemporânea: a autoridade, a obediência e a tradição. A atitude conservadora em relação à autoridade reside na ideia de que sua legitimidade se baseia na existência de um contrato social implícito, desconhecido e incognoscível. A ideia de que deve haver no âmago de toda a organização social algo que tenha a natureza de um contrato origina-se de um padrão singular de pensamento, o de que os seres humanos, enquanto agentes livres e autônomos, estão submetidos à regra da justiça, o que quer dizer que eles devem ser tratados como fim e como meio. Tratá-los apenas como meio significa desrespeitar sua liberdade e, portanto, sacrificar o direito de uma pessoa a qualquer respeito semelhante por parte deles. Num contrato, uma promessa é feita e outra é recebida conscientemente e com pleno conhecimento das suas consequências. Assim, fazer uma promessa e confiar no cumprimento da promessa alheia, negando simultaneamente qualquer intenção de reciprocidade, significa tratar o outro como um meio, abusar da sua confiança e, portanto, agir injustamente com ele. Aqui o que vemos é uma pessoa usurpar um direito que não era dele, pois o outro, embora tenha lhe concedido esse direito, só o fez sob certas condições, apenas pressupondo que havia adquirido um direito semelhante em troca. Assim, podemos fazer uma distinção entre reivindicações legítimas e reivindicações ilegítimas. E um vasto número de direitos delimitados em muitas organizações, os quais são usados para dar privilégio e poder a indivíduos e grupos que nada fizeram para merecê-los, dentro da ótica conservadora, são considerados ilegítimos. O critério de legitimidade deve ser este: se o poder surge da base contratual e o expressa, ele é legítimo. Se reivindica algum direito que o transcende, é ilegítimo. Evidente que a existência da mera possibilidade do contrato livre e aberto pressupõe uma ordem social adequada, não porque
De outro modo, seria impossível impor contratos, mas porque, sem ordem social, a própria noção de indivíduo como tal, que se compromete por meio de uma promessa, simplesmente não poderia surgir. Os conservadores estarão dispostos a conferir a autoridade à ordem existente, isto é, a reconhecer sua legitimidade, porque reconhecem que existe um vínculo transcendente na sociedade, objetivo, fora da escolha individual. A autoridade não é intencionalmente construída, mas ela existe apenas na medida em que a exercitamos, a compreendemos e nos submetemos a ela. Então, finalizando, o conservador não concebe que possa haver um poder maior que o Estado, que possa colocar-se além do alcance da lei. Deposita sua fé em sistemas conhecidos e testados e deseja impregná-los com toda a autoridade necessária para construir um domínio público e aceito. É daí que surge seu respeito pela tradição e costumes, e não de qualquer outro fim, como a liberdade, por exemplo, em relação ao qual essas práticas são tomadas como meios. Era isso que eu queria dividir com vocês. O meu cumprimento a todos e até uma próxima, se Deus quiser.